Legal, Eu só queria fazer uma pergunta. Você foi convidado para o aniversário do Marcos Duval? Eu não fui convidado para o aniversário do Marcos Duval. Eu acho que se eu fosse convidado, eu iria. Seria? Porque será que a festa tá mantida? Tem dinheiro, né? Então a festa seria boa. Agora vai ser super divertida. Vai ser divertida. Já tem torta de climão, né? Já tem doce, não né? Vão cancelar, será? Vai cancelar a festa? Então, essa é a pergunta. Essa é a pergunta que não... Aliás, é a pergunta mais importante, né? A notícia em si não importa muito. Eu vou dar a notícia Se ele tiver com o pendrive no bolso, não tem problema. Ele só não tá com o celular mais para confirmar no grupo de WhatsApp. Pegaram o celular dele. Gente, ó, só pra gente contextualizar aqui, pra quem não acompanhou, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, então, uma operação de busca e apreensão nos endereços do senador Marcos Duval, do Podemos e Espírito Santo. As redes sociais do político também foram bloqueadas. A investigação contra o senador foi aberta em fevereiro, depois de declarações suas sobre a hipótese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria convocado a participar de um golpe de Estado. Marcos Duval recuou pouco tempo depois, mudou a versão, mudou já, acho que 4 vezes ele mudou a versão já sobre isso. E ontem, né, quarta-feira, o senador havia afirmado em sua conta no Twitter que as ações de Alexandre de Moraes são inconstitucionais. E aí aconteceu essa operação contra ele hoje. E, na verdade, os detalhes estavam saindo aí aos poucos, né? Tem uma matéria do Globo, se a gente puder espelhar, Ti, que explica um pouquinho melhor. Então, ele é investigado por tentativa de golpe e organização criminosa. Só para a gente contextualizar melhor essa operação. Ele foi alvo, né, de mandados de busca e apreensão, como eu falei, investigado por pelo menos 4 crimes dentro do inquérito sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal apura o suposto envolvimento parlamentar na divulgação de documentos sigilosos, na tentativa com emprego de violência ou grave ameaça, de abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, na tentativa de golpe de Estado e ainda por eventualmente integrar uma organização criminosa. A situação está complicada, né, pro senador, que talvez não tenha muitos motivos para comemorar hoje, que é o aniversário dele, e a festa é amanhã. Inclusive a Globo News, enquanto eu vinha para cá, o Trali disse que a Polícia Federal teria feito também um pedido de prisão do senador, né, por obstrução à justiça, mas o Alexandre de Moraes pegou leve. Negou, né? Falou, não, é aniversário dele, não. Vamos só fazer uma busca e apreensão de documentação e de celular. E negou, então, aí o pedido de prisão contra o senador. Mas o Marcos Duval estava pedindo, né? Tava. Ele vem aí numa sequência de falas. E fala e recua, e vai, e fala que pediram para gravar uma fala do ministro Alexandre de Moraes, né? O ex-presidente, no caso, para ver se ele falava alguma coisa que poderia colocar em xeque a eleição de Lula, caso ele fosse eleito. Ele, Daniel Silveira e o Bolsonaro, né? Pelo que a gente entendeu ali, houve uma triangulação para tentar criar aí algum clima de gravar o ministro Alexandre de Moraes e incriminá-lo, ou supor que alguma coisa ali com relação ao Tribunal Superior Eleitoral estaria manipulando o resultado das eleições, enfim. Mas depois ele mudou a versão, né? Exato. Mas já em 2019... né? Para quem não sabe, 2019 ele já fez um post muito bombástico, onde ele dizia que no post que o Brasil é o país do crime e o STF era o departamento jurídico do Brasil. Dessa empresa criminosa, exatamente, dessa organização criminosa. Quer dizer, é inconcebível um senador, né, ter este tipo de fala, esse tipo de pronunciamento. É claro, muita coisa no Brasil revolta a gente, né? A gente vai até falar do PL da discriminação de políticos, né? Que é uma coisa que revoltou todo mundo, né? Todos nós ficamos revoltados com esse PL. Mas uma coisa é você expor isso de uma maneira construtiva, ainda mais como parlamentar, exatamente, né? Usando a caneta para melhorar. E não fazendo esse tipo de deboche, esse tipo de publicação, porque isso nada agrega, né? Nem as pessoas que votaram nele, né? E nem a própria carreira dele, a imagem dele, quer dizer, é péssimo. Que deu no que deu agora, né? Melaram a festinha dele, né? De aniversário de 52 anos. 52. O Rino, assim... A gente fica olhando, né, esse tipo de fulano, né? Você olha pro sujeito, a SWAT, eu não sei o que e tal.
É assim, a gente tá vivendo o reino do bizarro mesmo. Então, essa coisa do sujeito fazer esse tipo de declaração, a gente passou 4 anos aguentando esse troço, né? Políticos que achavam que eram disruptivos, né? Não, porque eu tô aqui, eu falo mesmo. Claro, fomentados pelo presidente, porque, né, afinal de contas, ele foi eleito desse jeito, né? Então, o que catapultou o Jair Bolsonaro para esse estrelato que ele viveu por 5 anos, porque pegando o ano anterior à eleição, que ele já era um hit de internet, era isso, né? Era a mitada, era o óculinho que descia do céu e encaixava na cara dele, era a resposta para Maria do Rosário, era não sei o quê. Então, todo aquele comportamento, para dizer o mínimo, assim, aquele comportamento disruptivo, para usar a mesma palavra que eu usei, para dizer o mínimo, assim, né? Mas que era um negócio horroroso, né? Do ponto de vista de um parlamentar, do ponto de vista da ordem institucional e tal. Então, quer dizer, aquilo foi plantado pelo próprio Jair Bolsonaro. Sim. E aí, aquele monte de gente que veio na esteira dele, né, ele trouxe uma leva de pessoas que achavam que poderia usar o mesmo expediente, né? Então tem um monte de gente que apostou nisso e continua apostando. Tem um monte de gente. Fora os que fugiram, tem gente que fugiu do país, tem gente, né? Então, foram 4 anos com esse tipo de declaração. Agora sim, a gente pode, é o que você falou, né? Se a gente fica indignado com as coisas. Então, é claro que a gente fica. Tem muita palhaçada, a gente vê o que acontece no país, o que a gente passa aqui e tal. Por outro lado, é preciso a gente entender que existe uma institucionalidade, ou deveria existir uma institucionalidade. É igual minha mãe assistindo televisão, olhando lá o Bolsonaro, falando assim, mas como é que esse homem é presidente? Assim, minha mãe, uma mulher simples, mas que, ouvindo aquelas coisas, fala assim, mas não poderia ser presidente falando assim, né? Não adianta achar que tá indignado, não pode. Você pode falar isso na rua, no bar, né, com seus amigos. Agora, você é o presidente do país, você é um senador da República. Como é que você se comporta como se você estivesse no... Não, e fazendo acusações contra o ministro do Supremo, né? Desse jeito, dessa forma. Até pegando um gancho na tua fala, né? O que precisa ficar claro para as pessoas até que estão nos assistindo é que as pessoas passam, mas as instituições ficam e elas precisam se manter fortes, né? Então não tem como a gente falar, vamos acabar com o Congresso, vamos acabar com o Supremo Tribunal Federal. Gente, são instituições, né, são poderes, né, que foram emanados da nossa Constituição Federal, né, que é a Carta Magna, é a lei que fundamenta, é todo o pilar da nossa sociedade brasileira. Então, é muito sério falar, vamos acabar. Não tem que acabar, a gente tem que melhorar, a gente tem que aprender a se educar até uma democracia, né? A nossa democracia é muito recente, né? Nós temos 30 anos de democracia, então é muito recente a nossa democracia. Então, o que a gente precisa aprender é exigir dos nossos políticos, né, saber votar, né, mas não acabar com as instituições. É porque você acaba com a democracia, né? Basicamente é uma indignação que, assim, é claro que você pode ficar indignado com o Alexandre de Moraes enquanto pessoa que exercendo um cargo de poder, ele acaba se excedendo. Mas o que as pessoas fazem, quando elas fazem esse tipo de ataque direto e virulento, eles também resvalam esse tipo de ataque na própria instituição. Então, quer dizer, porque o STF inteiro, porque não sei o quê. Então você acaba minando, digamos assim, a credibilidade daquela instituição, que ela é importante para o país. Mas, assim, se por um momento a coisa está meio esquisita, então a gente precisa saber defender a instituição e criticar o indivíduo, se for o caso. Sim. O problema é que esse tipo de comportamento ele acaba dinamitando a própria instituição. Ou aprimorar os procedimentos, né? Como, por exemplo, agora essa questão de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Tanto se criticou, e eu sou uma das pessoas que de fato fiz aí uma crítica à nomeação de Zanin, pelo fato dele ter sido o advogado do Lula, né? Mas ok,
ele vai ser empossado, né? Então, o que a gente pode fazer? Os senadores estão adorando, a oposição, a situação estão adorando ele, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar o sistema? Eu vou, então, lá para Brasília quebrar tudo e fechar o STF? Não. Por que a gente, então, não começa a discutir a questão de tempo de mandato desses ministros? Ou né? os critérios que eles podem ser escolhidos, Exato, né? Enfim, mudar... Né? O que é o notório saber jurídico? Vamos destrinchar melhor o que vai ser entendido como notório saber jurídico, né? É o notório, o notável. Vamos pensar se faz sentido alguém ter um mandato de mais de 30 anos, porque uns aninhos entrando, ele vai ficar 30 anos, né? Faz sentido a gente ter, né, por tanto tempo o ministro no STF, não é melhor a gente renovar? Então vamos discutir os procedimentos, mas a gente não precisa fechar o Supremo. Exatamente. Tem uma mensagem aqui do Pedro. Cada um tem o presente que merece. O tema do aniversário é a Operação Surpresa. Parabéns, senador. Ainda mandou os parabéns, é isso aí. O Pedro Henrique mandou aqui. Gostei da mensagem dele. Né? Então, assim, aliás, então, assim, lembrando que você acabou de dizer, que em 2019, o Marcos Duval já estava falando o que estava falando. Então, quer dizer, o 8 de janeiro também foi gestado na fala do Marcos Duval de 2019, entende? Então, quer dizer, você começa a se comportar desse jeito. Você fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. O povão que está aqui ouvindo isso vai se indignando. E aí essa indignação sai do controle e aconteceu o que aconteceu. Sim. Né? Então os caras entraram no STF e arrebentaram com tudo. Então, assim, não dá para dizer que não há responsabilização nesse tipo de comportamento vindo de um parlamentar. Né? Exatamente. Então, assim, ou a gente bota as coisas em ordem de novo, bota as coisas no lugar e entende que se a gente quer viver numa democracia, ela precisa ser aprimorada, como você disse. E não quebra tudo, faz de novo. Né? Aprimora o que já tá aí. Né? Não gosto de uma coisa, não gosto em outra e tal. Tá bom, então... que no debate democrático as coisas vão se acertando. Então a gente precisa entender qual é o problema, a população precisa entender qual é o problema para poder cobrar e direcionar a sua cobrança para o lugar certo. Então o problema também, puxando a brasa para minha sardinha, de educação. Né? As pessoas precisam de se educar e saber como é que vota, como é que cobra. Né? Então que o problema não é o fulano, às vezes é a regra que fez com que o fulano... que permitiu com que o fulano fizesse o que ele fez. Então às vezes não é mudar o fulano, é mudar a regra.